E aí, gente, bom dia. Quero só conversar com vocês rapidinho aqui sobre quem escolheu o seu nome. Essa é a pergunta de hoje. Quem foi que escolheu o seu nome? Na verdade, gente, a gente tem que lembrar que o nome está relacionado aos direitos da personalidade. Faz parte da pessoa natural ela ter um nome. E o nome ele é importante. Ele é importante tanto pelo aspecto público como o aspecto privado. Por que é tão importante? Porque quando nós falamos sobre o nome no aspecto público, o Estado tem uma preocupação que o nome deva ser devidamente regulamentado. Tem uma lei que fala sobre isso, é a Lei 6.015 de 73. Lá na Lei dos Registros Públicos é envolvido a questão do nome. Outra coisa que é importante você saber por que o nome ele tem essa importância. Porque você sabe que é a sua identificação social. O nome ele é importante para emprego, é importante para trabalho, lhe protege criminalmente. É uma maneira de individualizar o indivíduo. Assim como eu tenho as minhas características físicas, assim como eu tenho o meu estado civil, assim como eu tenho a minha profissão, um dos aspectos que vão me individualizar será o meu nome. O nome também ele é importante pelo aspecto pessoal, pelo aspecto privado. Então, enquanto o nome tem a sua importância pelo lado público, o seu viés privado, o seu viés particular também é de suma importância. Ora, quem nunca ouviu falar é a história assim? Não mete meu nome nessa história. Olha, não fala de mim por aí. Eu não quero que meu nome ande na boca das pessoas por aí. Nós temos uma preocupação relacionada também ao nome público. Ao nome. Faz parte da gente que as pessoas não falem. A gente não quer que as pessoas, por exemplo, não falem da nossa individualidade, não falem dos nossos atributos físicos. A gente não quer que as pessoas falem de fatos que deem uma má fama pra gente. Mas, de vez em quando, a gente tem situações que estão relacionadas, por exemplo, a algumas dificuldades relacionadas à nossa identidade. Então, olha só, se nós já entendemos que não é interessante para o Estado, pela via pública, que o nome esteja solto por aí, se não é interessante para nós que o nosso nome esteja por aí, o nome passa a ser protegido. E o Estado ele protege o nome tanto pela lei, como ele também vai fazer essa proteção relacionada também à questão no Código Civil, lá nos artigos 15, 16 e 17. Faz parte da nossa individualidade, faz parte da nossa proteção como direito da personalidade. Beleza, tudo bem. E agora a gente vai começar a responder essa questão. Quem foi que escolheu o meu nome? Olha só, gente. Primeiro, eu tenho que observar que o nome ele parte muitas vezes de uma escolha da família, né? A família, os pais, a mãe querem homenagear alguém e vão lá, escolhe às vezes um cantor famoso, às vezes quem era fã de um determinado artista, um grande jogador de futebol, enfim, um grande político, e nós vemos essa homenagem acontecendo. Muitas vezes nós vemos. E o nome é escolhido pela família. Só que tem um detalhe. Às vezes esse nome que foi escolhido pela família, pelos pais, pela mãe, pela avó, não é um nome que não é uma situação que nos traz muito conforto. E daí nós começamos a observar algumas situações que nós precisamos de uma proteção do Estado para nos dar uma certa tranquilidade na nossa vida. Por exemplo, existem pessoas que têm um nome que expõe ao ridículo. E aí a pessoa quer mudar. Né? Por exemplo, um exemplo muito claro na doutrina, não sei se eu ouviu falar, Kumi Tanaka, né? Kumi Tanaka, Kumi Tanaka, né? Então esse foi um exemplo muito clássico que aconteceu na jurisprudência. O cara mudou para Jorge Tanaka, né? Porque gerava uma situação de muitos conflitos, uma situação muito complicada. Uma outra situação muito curiosa também é aquela do erro gráfico, né? Nós temos lá Osvaldo com R, né? Nós temos Mário com final U. Então, esses problemas nós temos uma pressa lá na hora de digitar, na hora do mutirão, de fazer lá no cartório, a gente tem esses probleminhas. Então, olha só, nós começamos a trabalhar com essa questão. Beleza, uma outra mudança de nome que nós temos, que é possível também, é a alteração porque eu era socialmente já conhecida com aquele nome.
alteração de um nome prolongado por um uso constante, e eu acabei precisando mudar. Por exemplo, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, o Popó incluiu, a Xuxa incluiu. Então são nomes que eles eram conhecidos por isso. E aí eu quero agora começar a trazer 3 casos que eu recebi nesse último mês na Defensoria e que me preocupou, né? Um eu já fiz há muito tempo, mas voltou agora, eu fiz mais um. E a cada vez que a gente vai mudando ali, fazendo a petição, a gente vai mudando algumas coisas. A primeira é relacionada à homonímia, né? O cidadão lá tinha um nome, e aí eu vou usar, claro que não o nome dele, por respeito, mas José Ferreira da Silva. E ele tinha um problema toda vez que ele ia conseguir um emprego. Por quê? O que tem de José Ferreira da Silva? Toda vez que ele queria conseguir um emprego, ele tinha que levantar a ficha dele lá no certidão de antecedentes criminais. O que tinha de José Ferreira da Silva, então ele tinha que ir ao fórum, pegar a certidão, incluindo filiação, para poder se afastar desse problema relacionado à homonímia. Então ele disse, olha, eu tenho muito problema, eu tenho um problema desde as redes sociais, no trabalho, eu tenho problemas criminais, de vez em quando chega cobrança na minha casa, de vez em quando tem um problema. Por quê? Porque as pessoas relacionam comigo como se fosse eu estivesse relacionado a José Ferreira da Silva. Não dá, eu quero mudar o nome. E ele escolheu lá o nome, Flávio alguma coisa, enfim, e mudou o nome dele. Beleza, então ele teve que fundamentar no caso, porque ele tinha várias situações, e existem várias, gente, várias situações, por exemplo, relacionada à proteção das vítimas e testemunhas que nós temos na lei. Nós temos, por exemplo, nome relacionado à proteção mesmo diante de crimes por conta da adoção, né? No momento da adoção lá, o Estatuto da Criança e do Adolescente lá no artigo 47 permite que a pessoa possa trocar o nome, inclusive o nome da criança, a modificação do prenome para que você possa ficar ligado à origem familiar. Imagine, várias famílias têm uma mania de colocar, por exemplo, um hábito de colocar todos os nomes dos filhos com M. Aí tem lá um Ricardo. Porque foi adotado. Não, vamos colocar o nome dele, sei lá, Mário, Messias, que fica adequado da família. Então isso é possível fazer na vida da pessoa. Tá, tudo bem. Todas essas situações são justificadas. Então quero mostrar para você que é possível, por questões relacionadas à homonímia, nós alterarmos de nome. Todas essas justificadas. Nós podemos alterar o nome, por exemplo, agora, por conta da adoção. Isso acontece muito também. Agora, eu vi passando o nome social. E aí, daí eu já quero aprofundar um pouco. Porque quando nós falamos, e aí eu acho que mereceu um outro vídeo, eu compreendo, e já tem doutrina que fala sobre isso, que a mudança, por exemplo, dos transexuais não é uma mera mudança de nome. Mas seria muito estranho aquele que era chamada de Maria, chega lá agora, independente de mudança de sexo, querer ser registrado com João e a gente deixar ainda sexo feminino na certidão de nascimento. Por isso, é muito mais que mudança de nome, tá? Mas é uma alteração de estado sexual da pessoa. Então você faz uma ação de redesignação de estado sexual. Fiz uma essa semana, inclusive. Então, muita gente chega com a mera mudança de nome. Compreendo que não é isso. Isso não atende ainda aos direitos fundamentais do transexual. É necessário que possamos ter uma relação de correspondência de identidade de gênero com ele, com o seu nome. Então, vai muito além do nome, precisa também ter essa alteração relacionada, essa discriminação ainda lá da certidão biológica, para que tenha uma correspondência do gênero, para que não tenha uma contradição. A Maria está com o sexo masculino, o Jairo está com o sexo feminino, não tem esse constrangimento. Senão você acaba saindo de um constrangimento e passando para o outro, só mudando de poste o constrangimento. Na verdade, você tem que fazer uma ação de redesignação de estado sexual. E nós discutimos com competência para a vara de família. Eu não quero apenas mudar o registro. É necessário agora verificar o estado daquela pessoa dentro de um direito progressista, de um direito fundamental de cidadania. Beleza? Então tá. Mas olha só, a minha pergunta não passa por todas essas situações que são devidamente justificadas e que são devidamente fundamentadas. Eu quero chamar a atenção de você para uma situação especial. Como é que nós ficamos quando nós estamos relacionados, por exemplo, a uma mudança que eu não gostei do meu nome e eu quero mudar? Eu posso mudar o meu nome sem provar qualquer um desses fundamentos?
E aí eu pergunto, quem escolheu meu nome? E a resposta é depende. Porque se você tem até 19 anos, eu quero dizer para você que capaz de não ter sido você que escolheu o seu nome. Eu não escolhi meu nome. O nome foi escolhido pelos meus pais. Mas se eu tenho mais de 19 anos, tenho uma certeza, quem escolheu o meu nome foi eu. Como é que é a história? É verdade. Se você tem mais de 19 anos, a partir de 19 anos, quem escolheu o seu nome foi você. Sabe por quê? Porque o artigo 56 lá da Lei de Registros Públicos, ele diz algo muito curioso. Ele fala o seguinte, que o interessado, olha só o que ele diz. O interessado, no primeiro ano após atingido a maioridade, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Olha só, gente, isso é muito curioso. Tem gente que não quer ser chamado de um nome, não quer ser o nome no nome do pai, isso acontece muito, né? O pai registra com o nome, abandona, some, e o filho, além de sofrer com a ausência do pai, ainda carrega o nome do pai. Às vezes a mãe, para homenagear alguém, um cantor de rock famoso, um cantor de pagode, vai lá e coloca um nome que não tem nada a ver com o filho. O nome de um artista, né? Nós temos muito, né? Quem aí trabalha em processo vê cada nome engraçado, nome artístico, a gente fica, até o cara fica constrangido cada vez que declara. Ele pode mudar o nome? Será que ele precisa de algum motivo? Não. Esse é um caso de modificação imotivada, mudança imotivada, alteração de nome imotivada. Mas para isso, a pessoa tem que fazer logo após completar a maioridade, antes que complete os 19 anos. É no primeiro ano após a maioridade. Não gostei do meu nome, eu quero ganhar outro nome, eu posso fazer isso? Posso mudar o meu nome perfeitamente. Só para critério assim, de conhecimento, eu já tive a oportunidade de uma adolescente que ela tinha 15 anos de idade. 15 anos, ela já tinha um livro escrito, muito curioso, muito inteligente a menina, e ela queria ser chamada por um outro nome. Né? Vou utilizar aqui para identificar. Ela queria ser chamada de Sofia. Ela não queria o nome dela e ela se chamava de Sofia. Desde os 10 anos ela colocou isso na cabeça, que ela queria que o nome dela fosse Sofia, fosse Sofia, fosse Sofia. E aí o que acontece? Um dia apareceu na defensoria lá querendo que fosse mudado o nome dela para Sofia. Para que ela esperar dar 18 anos se ela está clara que ela quer ter a mudança? Os pais estavam de acordo que mudasse o nome para Sofia. O caderno era chamado de Sofia. Na escola os professores chamavam de Sofia. Quando era por aí, né, eu estou utilizando esse nome aqui, Sofia, só para identificar facilmente. Todo mundo chamava por esse nome já. Os coleguinhas, na escola, no bairro, a família já tinha compreendido essa decisão dela de mudar de nome. Nós pedimos um suprimento judicial para que o juiz, naquela altura, autorizasse que fosse feita a mudança de nome, porque já estaria ali claro e evidente o espírito da lei. O espírito da lei de fundamentar esse direito individual, o direito da personalidade que nós temos agregado à nossa identidade, à nossa pessoa, que faz parte da gente, colado em nós, o Elon. Eu acho difícil que tenha alguém que está dizendo assim, eu estou ouvindo a voz do Elon, eu estou vendo o Elon. Você está ouvindo o Elon, vendo o Elon. Olha só, o nosso nome ele adere à nossa personalidade, ele adere à nossa identidade. Nós não vemos o corpo do Elon andando, nós vemos o Elon andando. Nós não vemos a voz do cantor famoso cantando, não. Nós vemos assim, nós ouvimos o cantor. O nome ele adere e por isso é tão importante. E dado essa importância, o artigo 56 da Lei de Registros Públicos, ele permite que de maneira imotivada, eu quero ter um outro nome. Aquela pessoa, desde que não ofenda os direitos de apelido de família, desde que ela demonstre que não está se violando para fugir de uma dívida, etc., mas que ela quer simplesmente mudar o seu nome, ela possa e venha fazer isso. Mas tem que fazer isso no primeiro ano, tá? Antes de completar os 19 anos. Portanto, fique sabendo de uma coisa, se você tem mais de 19 anos, se você já completou 19 anos, quem escolheu o seu nome foi você, porque tacitamente, no seu silêncio, entre 18 e 19 anos, você não foi lá e alterou o seu nome. Isso é muito importante, porque nós vemos muitos adolescentes, crianças, que não concordam com o seu nome.
E as pessoas não têm essa informação que elas podem chegar e descobrir essa mudança. E só descobrem isso aos 22, 30, 40 anos, ou nunca sequer descobrem tamanha falta de educação e direitos que nós temos no nosso país, onde existem leis que as pessoas não têm conhecimento. E aí, por isso, elas não fazem. Eu só digo isso que foi muito curioso. Eu estava em um atendimento e a pessoa sonhava em mudar o nome. Ela era filha de uma pessoa que, né, o cara nunca foi presente como pai, gostava muito. Quando eu fui conversar com ela, ela disse que queria. Eu perguntei quantos anos tinha. Ele tinha 18 anos. E aí nós ingressamos, né, a Defensoria Pública ingressou com essa alteração de nome imotivada no artigo 56 da Lei de Registros Públicos. Ele se encaixava em todos os requisitos presentes. Beleza? Então fica ligado, gente. Se você tem até 18 anos, capaz de alguém da sua família ter escolhido o nome. Se você está com 18 anos e não completou 19, você tem que estar decidindo aí o seu nome. Se você já passou dos 19, se já está com 19, quem escolheu o seu nome tacitamente foi você. Por quê? Porque o nome escolhido pelos pais ele fica valendo. Ele fica sendo eficaz. Mas entre os 18 e os 19 anos, qualquer pessoa, qualquer interessado tem esse direito de fazer a mudança, até porque o nome faz parte da nossa esfera de personalidade. Deus abençoe vocês, um bom dia e um bom feriado. Valeu!